282 até o 318, em vários momentos vem se falando o seguinte, ó, cabe prisão assim, cabe isso assim, a não ser que sejam colocadas outras medidas cautelares, outras medidas cautelares, outras medidas cautelares. Pode ler, do 282 até o 318 fala direto. Outras medidas cautelares. Mas que outras medidas cautelares são essas? São as elencadas no 319. E o 319 diz que outras medidas cautelares são essas. Outras medidas que não a prisão. Outras medidas que não a prisão. Inclusive, eu tinha dito a vocês, ó, cabe várias medidas cautelares e depois que o juiz observar, não, isso aqui não cabe, isso aqui não cabe, isso aqui não cabe, a última hipótese é a prisão preventiva. A última hipótese é a prisão preventiva. Então, do 312 até o 317, ele vai falar de prisão preventiva, e você vai observar, a gente já observou, aliás, que a gente já fez esse estudo, que é uma situação de maior gravidade. É porque o Estado está precisando se prevenir mesmo. Então, quando se fala em outras medidas cautelares, a gente fala aqui do 319, comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades. 4, proibição de ausentar-se da comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para investigação e instrução. Foi incluída a monitoração eletrônica, né, como uma medida aí inovadora e uma situação muitas vezes eficiente, outras não, se o cabo tiver um papel alumínio ali. Mas outras medidas cautelares diversas da prisão. Se acaso eu fizer uma prisão de uma pessoa, eu estou me acautelando, o Estado está se acautelando, tomando cuidado? Tá. Mas para tudo eu preciso prender aquela pessoa? Não. A lógica constitucional, a regra constitucional é a liberdade, é você ficar livre, né? Você tem o direito de vir e não será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então, é para você ficar livre. Ah, mas eu preciso me acautelar. Então, se acautele do 319? Não, não cabe 319. Então, se acautele com uma prisão em flagrante? Não, não cabe. Ah, então vamos pender para uma prisão preventiva. Então, é que o negócio é sério mesmo. Quando a gente fala disso aqui tudo, até o 320, do 282, vou falar devagarzinho para você anotar no seu caderno. Do 282 até o 320, a gente fala das situações de medidas cautelares, inclusive havendo prisões. Inclusive havendo prisões. Eu só não tratei ainda da prisão temporária. Leide até tinha comentado. Danilo, a gente vai falar, vai. Não é pecar, a gente não vai pecar pela ausência, a gente pode até pecar pelo excesso, mas que a gente peque pelo excesso. Então a gente vai ter prisão temporária também. Então vamos entender que do 282 até o 320, a gente falou de prisão ou então outras medidas cautelares. Vamos prender o cabo? Bora. Como é que a gente prende o cabo? Opa, o cabo está em flagrante delito. Opa, o cabo aqui está querendo atrapalhar as investigações. Opa, o cabo está querendo fugir. Então, vamos se prevenir, vamos tomar essa cautela. Aí você pergunta, Danilo, a gente acabou as prisões? Quase. Está faltando só a prisão temporária para a gente matar as prisões. A gente vai falar agora de liberdade. Claro, óbvio, é diferente de prisão. Falar do 321 até o 350, falar de liberdade provisória com ou sem fiança, é estabelecer a premissa dita lá no artigo 5º. Ô, café gostoso da porra. Café Maratá. Artigo 5º, inciso 57. O que é que diz lá nele? Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então, todo mundo é considerado inocente até que um dia seja considerado aí o trânsito em julgado, acabou, não tem mais como recorrer, já era, houve sentença condenatória, então você é considerado culpado agora. Tem um grande debate aí, não, mas em segunda instância e tal. Enquanto não for mudada a Constituição, a gente continua na mesma premissa. Acabou, trânsito em julgado, não, então você é considerado inocente ainda, não vou considerar você culpado. Princípio da presunção de inocência, tá bom? Presume-se inocente. E aí o 321, ele já vai encabeçar falando logo de cara sobre essa liberdade provisória. Aí você pensa, mas a liberdade, ela não é permanente? Não. Aqui,
entra naquele jogo. Oxente, o Estado está meio com receio, está mais ou menos receoso ali comigo. Não vai mandar me prender, né? Vai me deixar solto, mas é solto provisoriamente, porque a qualquer momento eu posso ser levado ali para o calabouço. Então, entenda. O Estado ficou receoso, mas o receio, você vai colocar como se fosse uma régua. Para cá, muito receoso, para cá, menos receoso. Quanto mais ele vai pendendo para cá, mais ele vai prendendo você. Então, ele vai pendendo para cá. Ele diz, ó, você vai ficar comparecendo todo mês. Vou colocar uma monitoração eletrônica. Vou colocar outra medida cautelar. A paz não deu certo, então eu já vou colocando uma situação prisional, então vou findar lá com a prisão preventiva. Estou ficando com muito receio de você. Estou ficando com muito receio de você. Mesmo antes de ter sentença condenando você. Para cá, eu já vou reduzindo. Não, eu vou deixando você livre, vou deixando você livre, vou deixando você livre até o momento que eu absolvo você. Então, existe essa régua imaginária de que o Estado vai condenando ou vai absolvendo. Quanto menos receio ele tem de você, aí é que vai se dando essa liberdade provisória, mas o processo está rolando ainda, tá bom? Então, 321 já vai encabeçar disso, ó, eu vou lhe dar a liberdade provisória, você vai ficar livre com ou sem fiança. Todo mundo sabe mais ou menos o que é a fiança, né? Você vai pagar para ficar livre aqui. Mas a gente vai estabelecer quais são essas premissas. 321, leia comigo. Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no artigo 319, que a gente viu aí agora há pouco, e observados os critérios constantes no 282. Então, para a gente resumir, o juiz observou que não cabe, não tem os preceitos do 312 e 313, não cabe prisão preventiva, não solta o cabo, deixa o cabo livre. Ele vai responder em liberdade. Dê uma liberdade provisória a ele. Coloque o comparecimento todo mês à comarca, bote para ele não se ausentar da comarca, não pode viajar sem dizer a ninguém, proíba ele de frequentar determinados lugares, vá restringindo um pouquinho, mas deixa ele livre, não prende ele esse cabo não. Você segue esses preceitos e aí deixa ele livre. Não falei em fiança ainda, mas a gente vai seguir na premissa de que se o cara não foi condenado ainda, ele é inocente. Não cabe prisão preventiva, então solta o cabo, deixa o cabo respondendo em liberdade, tá bom? E aí a gente vai para o 322, aqui que vai começar o foco das questões, muito forte a incidência de questões a partir daqui. 322. A autoridade policial somente poderá conceder fiança, autoridade policial, delegado, está no inquérito policial, o cara foi apresentado, nem começou, nem abriu, nem fez a portaria ainda de abertura do inquérito policial, só foi apresentado. Então, a autoridade policial, tu pode conceder fiança? Pode, se liga no verbo. Nos casos de infração cuja pena privativa de liberdade máxima seja superior a 4 anos. Então, pena privativa de liberdade, a gente fala de detenção ou de reclusão. Se a pena privativa de liberdade máxima, eu tenho a mínima, eu tenho a máxima. Se a máxima ela for superior a 4 anos, já não é da alçada do delegado de polícia. 322 tem exemplos. Por exemplo, homicídio culposo. Se for ocorrer um homicídio culposo, a detenção de 1 a 3 anos. Como a pena máxima é menor de 4 anos, o delegado de polícia pode sim arbitrar a fiança. Outro exemplo, sequestro e cárcere privado, que a pena é de reclusão de 1 a 3 anos, como a pena máxima ela é abaixo de 4 anos, está aí uma opção também na competência do delegado de polícia. Associação criminosa também, reclusão de 1 a 3 anos, entra também nessa situação que pode caber ao delegado de polícia a aplicação de uma liberdade provisória com fiança, tá bom? Ele pode arbitrar a fiança sim. Deu para entender o 322? De boa?
Faço só a leitura do parágrafo único que diz o seguinte, ó. Nos demais casos, a fiança será requerida ao juiz que decidirá em 48 horas. Que demais casos? Demais casos em que a pena privativa de liberdade máxima seja superior a 4 anos. Então, eu tenho uma pena privativa de liberdade de 5, de 6, de 8 e assim vai, caberá ao juiz decidir sobre isso. A competência do delegado de polícia é de pena privativa de liberdade até 4 anos, tá bom? Como foi, Gabriel? Se for até 4, isso, eu vou fazer essa leitura já. E aí o delegado de polícia, ele pode arbitrar essa fiança se por acaso a pena privativa de liberdade máxima for abaixo de 4 anos. Passou disso daí, já é de competência do juiz, beleza? 323. Não será concedida fiança. É aqui que você tem que ter atenção. 323. Não concedo fiança. Não vou conceder fiança. Eu fiz até uma colocação no inciso segundo, que é o que merece muito destaque. Mas vamos lá. Não cabe fiança, crimes de racismo. Crimes de racismo. Ó, não será concedida fiança nos crimes de racismo. Não cabe fiança nos crimes de racismo. Beleza aí? Segunda situação que você tem que colocar na cabeça. Nos crimes cometidos por grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional ou Estado e o Estado democrático. Existem inúmeros e meio mundo aí de mnemônicos. Você sabe que eu não gosto muito de mnemônicos. Se você for fã, apaixonado por mnemônico, beleza, um abraço. Mas eu prefiro fazer essa lembrança, a memorização pelo próprio texto. Cabe fiança nos crimes de racismo? Crime de racismo? Não. Cabe fiança se ocorrer crime em decorrência de um grupo armado, civil ou militar? Não. Não. E aí depois você inclui 3 T's. TTT, de tatu. Terrorismo, tráfico e tortura. Simples. Ah, vamos fazer um mnemônico, aí nós junta com 20 mnemônicos de direito administrativo, aí tem mais não sei quantos mnemônicos de processo penal, aí não sei quanta legislação especial, aí nós vamos se enrolando aqui. Vamos se ligar no texto. Racismo cabe? Não. Crimes cometidos por grupos armados? Não. E depois a gente coloca 3 T's. Terrorismo, tráfico e tortura. Terrorismo, tráfico e tortura. Racismo. Crimes cometidos por grupos armados. Não cabe fiança. Repetindo, racismo, terrorismo, tráfico, tortura. Crimes cometidos por grupos armados contra o Estado Democrático de Direito. Não cabe. Não cabe fiança, se acaso houver 3 T's. Terrorismo, tráfico, tortura. Se por acaso ocorrer crime de racismo, ou então crime cometido por grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Isso daí você tem que marcar com força, com ênfase, com garra. Não será igualmente concedida fiança aos que no mesmo processo tiverem quebrado a fiança anteriormente concedido ou infringido sem motivo justo qualquer das obrigações a que se refere alguns artigos lá. Acaba quebrou a fiança. Você pode ficar livre, pode ficar aí de boa, responder liberdade. Eu vou arbitrar uma fiança para você. Só que arbitrando essa fiança, você vai ter que preencher alguns requisitos. Todo mês você vem aqui, você não pode ir para tal lugar, você não pode viajar sem me comunicar. Fique ciente disso aí. Tá bom? Beleza? Combinado? Combinado. Não pense não, o cara viajou, não disse ao juiz. Era para ir lá todo dia 15, o cara passou já 2 meses sem ir. Então o juiz vai dizer o seguinte, foi quebrada a fiança. Se não aprendeu por mnemônico, aprende fazendo a leitura do texto, tá bom? Ou então, quando estiverem presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva. Lá no 321, a gente já tinha feito essa leitura já. O juiz é obrigado a deixar o cabo livre, se não cabe prisão preventiva. Juiz, tu vai conceder fiança se cabe a prisão preventiva. Falo já, Gracilei. Juiz, cabe a prisão preventiva. Tu vai dar liberdade pro caba? Não. Poxa, se cabe a prisão preventiva, prisão preventiva.
Juiz, tu vai conceder a fiança se cabe prisão preventiva? Eu não vou nem deixar o cabo livre, eu vou mandar prender ele, por que é que eu vou botar fiança? É uma questão lógica, concorda comigo? Danilo, não entendo o que é que tu está falando, não. Estou dizendo o seguinte, prisão preventiva é das últimas hipóteses das cautelares. Se cabe prisão preventiva, e é das últimas, que eu vou aliviando, ó, não tem jeito, vai ficar preso preventivamente. É porque o cabo tá com novela, a gente tem que ter cuidado com ele. Então, prisão preventiva. Não cabe prisão preventiva, não tem os requisitos do 312 e o 313, deixa o cabo livre, liberdade provisória para ele, deixa ele responder em liberdade. Arbitra uma fiança ou não, você é quem sabe aí, juiz. Só que alguns crimes não cabe fiança. Alguns crimes não cabe fiança. Então, se por acaso a gente estiver dizendo, tem todos os requisitos da prisão preventiva, então não conceda fiança. Juiz, óbvio que eu não vou conceder a fiança. Se tem todos os requisitos do 312 ou 313, eu vou botar esse cabo preso. Então, situação lógica. Tranquilo? 325. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes termos. A gente já acabou de ver. É de competência, confiformob. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Competência. Quem é competente para arbitrar fiança se por acaso for cometido um crime aí com a pena privativa de liberdade máxima de até 4 anos. Delegado de polícia, de boa, sem problema nenhum. Se passar dessa quantidade de anos, de 4 anos, já vai caber ao juiz. Cada um em um patamar diferenciado. O 325 vai falar do valor da fiança. Qual é o valor da fiança? De 1 a 100 salários mínimos, quando se tratar de infração cuja pena privativa de liberdade no grau máximo não for superior a 4 anos. Então, quem é, de forma equivalente, autoridade policial, delegado de polícia. Delegado de polícia, na hora que for arbitrar a fiança, será de 1 a 100 salários mínimos. De 1 a 100 salários mínimos. E de 10 a 200 salários mínimos, quando o máximo da pena privativa de liberdade combinada for superior a 4 anos. De quem é essa competência? Do juiz. Então, aí já cabe aquela pergunta que eu fiz para vocês. Qual é o valor da fiança, qual é o valor máximo que uma fiança pode chegar? O valor máximo topado, o maior valor de uma fiança que pode chegar é de 209 milhões de reais. E o valor mínimo de uma fiança, se a gente for colocar nas contas bonitinho, é R$ 1.045, valor atual, beleza? A gente está falando do dia 9 de julho de 2020. Então, R$ 1.045. Mas ainda pode ser reduzida ela a 2/3, o que daria R$ 696,66, ou ainda pode ser dispensada. É isso que a gente vai ler agora. Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser dispensada. Não, aqui o cabo cometeu um crime, pena privativa de liberdade até 4 anos, o delegado vai arbitrar, ele vê que o cabo é lascado, o crime aqui é café pequeno, coisa besta, mas vai ter que responder. E aí o delegado diz o seguinte, bicho, quer saber? Vai embora. Vou dispensar essa porra aqui, beleza? Se a situação econômica do preso assim recomendar. Pode ser reduzida até o máximo de 2/3. Então, se a gente colocar R$ 1.045, multiplica por 2, depois divide por 3, vai dar R$ 696, quase que 700 conto aí arredondando. Ou então aumentar em até 1.000 vezes o valor. Então, qual seria o maior dos maiores valores? Se o juiz for arbitrar, o juiz pode chegar até o valor de 200 salários mínimos. 200 salários mínimos vezes 1.000 vai dar 209 milhões. Eu acho que nesse período pode pegar uma coisa ali de um cabo que fez um negócio muito pesado mesmo, tá bom? Então, se liga nesses valores. Você precisa saber tudo isso que eu falei aqui, 696, 209 milhões, não precisa saber disso aqui não. Se liga o seguinte, delegado de polícia de 1 a 100 salários mínimos. Juiz de 10 a 200 salários mínimos. Por que delegado? Por que juiz? Delegado,
Pena privativa de liberdade máxima até 4 anos. Juiz, passou disso daqui, só ele é quem vai conceder a fiança a depender da situação e a depender do juízo dele, tá bom? 326. Para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração vários fatores. A natureza da infração, as condições pessoais de fortuna, né, um termo até que não tem nem muita lógica nos dias de hoje, poderia dizer a vida econômica, né, mas colocou pessoais de fortuna, e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo até o final do julgamento. Então, tem que se fazer relevância diante disso aí tudo. O delegado de polícia ou até o juiz, na hora de arbitrar a fiança, ele vai colocar esse textozinho aqui, tá bom? Considerando a vida pregressa do indiciado, do acusado, considerando a natureza da infração, considerando isso, considerando aquilo, arbítrio em X, pronto. Ele vai ter que observar isso aí tudo para colocar lá em jogo. Ah, o cabo é milionário, multimilionário, mas cometeu um crime de bem ralinho, né, um crime de menor potencial ofensivo, por que o juiz ou o delegado vai botar mesmo de dinheiro? Não tem noção, ele tem que fazer essa avaliação por completo, tá bom? Do 326. Seguindo em diante, lá no 328, não vou falar de todos os artigos, vou falar dos principais, cabe a você fazer a leitura aí de todos. No 328, ele vai falar do quebramento da fiança. O réu afiançado não poderá, sob pena de quebramento da fiança, mudar de residência sem prévia permissão da autoridade processante, ou ausentar-se por mais de 8 dias de sua residência, sem comunicar àquela autoridade o lugar onde será encontrado. Então, sob pena de ser considerada a fiança quebrada. Ele pode ter, sim, a concessão da fiança, mas essa fiança aí pode ser, logicamente, quebrada, se ele não cumprir alguns requisitos que forem devidamente pré-estabelecidos. Seguindo, artigo 330. A fiança, que será sempre definitiva, consistirá em depósito de dinheiro, pedras, objetos ou metais preciosos, títulos da dívida pública, federal, estadual, municipal, ou em hipoteca inscrita em primeiro lugar. Então, pode ser outras situações além do dinheiro, né? Por isso que eu tinha dito lá, perguntado, se Ícaro poderia dar o anel que fosse pertencente aí de sua propriedade em pagamento dessa fiança. Pode sim, sem problema nenhum, sendo ele de 24, de 18 quilates aí, tendo um preço razoável, pode sim ser colocado aí em substituição ao dinheiro, tá bom? Então, vale essa premissa aí para vocês. Artigo 332, se tiver dúvida, pode falar aí, viu? Que eu vou seguir depois de uma parada antes de começar as questões. Artigo 332, em caso de prisão em flagrante, será competente para conceder a fiança a autoridade que presidir ao respectivo auto, e em caso de prisão por mandado, o juiz que o houver expedido, ou a autoridade judiciária ou policial a quem tiver sido requisitada a prisão. Então, como a gente já tem o novo instituto do juiz das garantias, né, do artigo 3º lá, que foi inovador, esse juiz das garantias é a autoridade competente agora para fazer essa concessão da fiança, sem problema nenhum, assim como o delegado ou então o juiz lá processante. Mas se a gente estiver falando no caso lá do inquérito policial, adentra aí o juiz das garantias que pode sim arbitrar essa fiança. Seguindo, 333, depois de prestada a fiança, que será concedida independentemente de audiência do Ministério Público. Então, coloquei a pergunta para vocês. Necessita ouvir o Ministério Público? Necessita saber de alguma coisa do Ministério Público para conceder a fiança? Não, independe. Tá bom? Pode ser ouvido? Pode, mas também não é necessidade, não. Depois de prestada a fiança, que será concedida independentemente de audiência do Ministério Público, este terá vista do processo a fim de requerer o que julgar conveniente. Então, pode sim conceder a fiança, depois o MP ter vista o processo e depois
pedir qualquer reconsideração aí daquilo. 334. A fiança poderá ser prestada enquanto não transitar em julgado a sentença condenatória. Então, a fiança pode ser colocada, arbitrada ali, até o final, tá bom? Então, pode ser, até transitar em julgado, pode ser concedida a fiança. Transitou em julgado, aí já era. Aí foi condenado, tem que cumprir a prisão. Não vai caber mais fiança, óbvio. Mas até chegar o trânsito em julgado, cabe sim fiança, sem problema nenhum. 334 diz isso. 335. Recusando ou retardando a autoridade policial a concessão da fiança, o preso ou alguém por ele, por exemplo, o advogado, poderá prestá-la mediante simples petição perante o juiz competente, que decidirá em 48 horas. Então, a autoridade policial está ali enrolando, está postergando, inclusive é uma hipótese de abuso de autoridade, né? Segundo a nova lei de abuso de autoridade. Se o juiz estiver ali só enrolando para não conceder a fiança, e é uma situação de cabimento de fiança, pode ir lá correr atrás do juiz, que ele vai analisar essa situação em até 48 horas, tá bom? Seguindo adiante, lá no 340 fala do reforço, né, da fiança. Como assim reforço? O delegado ou o juiz observou que foi colocado aquém, foi colocado um valor abaixo, né? Depois se constatou a vida do cara ali, ou então se constatou que o crime que ele fez era aquele outro, e aí diz o seguinte, ó, esse valor aqui da fiança foi colocado em 2 salários mínimos, está errado. A gente vai colocar aqui em 5, em 10 salários mínimos. Então, depende muito da situação. Pode-se depois avaliar a vida econômica do acusado, ou então pode-se colocar aí de forma superveniente que ocorreu outros crimes, né? Ou a tipificação seja outra. E aí o valor ser outro nessa lógica aí. 341 vai dizer o seguinte, ó, julgar-se a quebrada a fiança quando o acusado, aí ele vai tratar de 5 hipóteses de quebramento da fiança. Quando ele for regularmente intimado para ato do processo, ele deixar de comparecer sem motivo justo, quebrou a fiança. Deliberadamente praticar ato de obstrução do andamento do processo, ficar ameaçando ali uma vítima, uma testemunha, desculpe, ou então ficar obstruindo o processo, fazendo qualquer chamego ali, quebrada a fiança. Descumprir qualquer medida cautelar, por exemplo, lá do 319, quebrada a fiança. Resistir injustificadamente à ordem judicial, quebrada a fiança. Praticar nova infração penal dolosa, quebrada a fiança. Então, pode sim se quebrar a fiança. 43. O quebramento injustificado da fiança importará na perda de metade do seu valor. Então, chega lá uma pergunta da SESC. Quebramento de fiança, acabou-se, o cara perdeu o valor todinho ali da fiança? Não. Ele vai perder metade. Aí como é que você diz? Dani, perder a metade. Ó, a fiança, e aí já respondo uma das perguntas que eu coloquei para vocês, não reverterá à vítima. Ela reverterá ao Estado, precisamente lá para o fundo penitenciário. E aí, antes, aliás, de ir para o fundo penitenciário, ela vai servir ali para pagamento de custas, para pagamento de emolumentos e outras coisas mais ali do processo. Mas ela vai ficar praticamente ali no fundo penitenciário. E ela vai ficar ali aprovisionada. Porque pode ser que lá na frente o cara seja absolvido, ou haja alguma transação penal, um SOCIS, e aí nessa situação, o cara que pagou, né, vai receber de volta essa fiança. Se ele quebrar nessa situação aqui, ele já perdeu metade, então ele pagou lá um salário, então metade já foi no quebramento. Se lá na frente ele for absolvido, ele só vai receber a metade porque ele fez esse quebramento aqui. Então você tem que entender isso. Se lá na frente ele for absolvido, ele recebe de volta essa fiança. A fiança aqui não é pagamento para ele ficar livre. Você pode até pensar que é, mas a natureza não é essa. O pagamento da fiança é tão propriamente para, segundo o conceito, mexer no bolso do sujeito e ele tentar cooperar com as autoridades e tudo, e as autoridades investigativas e judiciais, para tentar depois pegar aquele dinheiro de volta. Então, por isso que em diversas situações, o juiz ou o delegado arbitra uma fiança lá em cima para forçar o cara a tentar provar a sua inocência de todas as formas possíveis, para depois ele conseguir pegar aquele dinheiro de volta ali. Né? Alguém pensa sobre essa hipótese.
Alguns acusados, né, réus, bandidos, pagam um valor aí, pouco para ele importa. O que ele pagou ali de 5 mil conto é fichinha para aquilo que ele vem aí ganhando com o mundo ilícito. Mas, se acaso ele for absolvido, ele pode receber, sim, de volta. Entender-se-á, pode não, ele receberá de volta. Entender-se-á perdido na totalidade o valor da fiança se ele for condenado, o acusado não se apresentar para o início do cumprimento da pena definitivamente imposto. Então, houve o trânsito em julgado, foi acusado, já era, é para cumprir, ele não comparece, sumiu, desapareceu, então aquela fiança ali já era, está desaparecida, tá bom? Existem crimes, como a gente acabou de falar, crimes de tortura, crime de tráfico de entorpecentes, terrorismo, racismo, feito aí por grupos armados, civis ou militares, crimes hediondos, também pode ter essas situações, não caberá a fiança. Aí a pergunta, mas cabe liberdade provisória? Sim. Entenda isso. A liberdade provisória cabe para todo e qualquer caso. A liberdade provisória cabe para todo e qualquer caso. Repetindo, a liberdade provisória cabe para todo e qualquer caso. Aí você está dentro de qualquer crime. A liberdade provisória. Só que, nesses crimes que não cabe fiança, o juiz concederá a liberdade provisória sem fiança. Deu para entender? Há crimes que não cabe fiança, não quer dizer que não cabe liberdade provisória. Cabe sim liberdade provisória. Só que o juiz, o delegado, ele vai fazer aquela liberdade provisória, vai conceder aquela liberdade provisória sem fiança. Tá bom? Isso é o que você tem que colocar na sua cabeça. Primeira questão. É vedada a concessão de liberdade provisória a autor de crime inafiançável? Primeira questão está errada. É vedada a concessão de liberdade provisória a autor de crime inafiançável. O crime é inafiançável, mas cabe sim liberdade provisória sem fiança. Esse aqui é o detalhe, é o grande jogo aí para você entender, tá bom? Então, primeira questão está errada. Um cidadão penalmente imputável, é bom que já aparece a cidade aqui que a pessoa já está. Desculpe logo. Um cidadão penalmente imputável foi preso em flagrante delito pela prática de crime hediondo. Nessa situação, é vedada a concessão de fiança ao autuado, mas não será proibido o deferimento de liberdade provisória? Correto. Igual à mesma explicação da primeira questão. Por mais que o crime seja inafiançável, você tem que observar que a liberdade provisória pode ser concedida sem fiança, tá bom? Uma técnica para você fazer, principalmente essas questões desse tipo, é você ir primeiro para o pedido dele e, se for necessário, você ir lá para o comando, tá bom? Então vamos para cá para o pedido. A prisão, na terceira questão, a prisão em flagrante de Carlos foi legal, não sendo possível a concessão de liberdade provisória pela natureza do crime. Eita, essa daqui não dá para a gente responder só por aqui, não. Tem que saber o que foi que Carlos fez, né? Então vamos para lá. Durante uma festa, após desentendimentos entre Carlos e Miro, este proferiu xingamentos racistas contra aquele, o que levou Carlos a empurrar seu agressor, que caiu em uma mesa de vidro. Com um forte impacto, a mesa se despedaçou completamente e seus cacos causaram cortes profundos por todo o corpo de Miro. Os convidados ligaram para a polícia e para o corpo de bombeiros. Carlos foi preso em flagrante e Miro foi encaminhado ao hospital, onde ficou internado por 5 dias, com risco de morte. A questão até veio certo, né? O certo é risco de morte. Risco de vida é quando está para nascer. Passou por procedimentos cirúrgicos e, posteriormente, teve de ficar afastado de sua atividade laboral por 32 dias. O Ministério Público denunciou Carlos por lesão corporal de natureza grave. Aí, beleza, vamos agora ver o que é que cabe aqui. A prisão em flagrante de Carlos foi legal,
não sendo possível a concessão de liberdade provisória pela natureza do crime. Certo ou errado? E aí eu pergunto a vocês, existe negação para liberdade provisória por conta da natureza do crime? Não. Pode ser o pior crime do mundo, ainda assim caberá liberdade provisória. Pode ser o pior crime do mundo inafiançável, mesmo assim ainda cabe liberdade provisória sem fiança. Então, ele pode ter dito aqui, ó, Carlos fez isso e aquilo, lesão corporal, homicídio, deu pau, soltou bomba, estourou a dinamite, ferro diabo a quatro. Mesmo assim, se o juiz observar toda a situação e fundamentar que cabe a liberdade provisória dele, que ele faça sem fiança. Mas mesmo assim, cabe a liberdade provisória. Então, você sabendo daquele detalhe que eu disse a vocês, não se ligue em situações de natureza, inafiançável, afiançável. Cabe liberdade provisória. Se for inafiançável, é liberdade provisória sem fiança. Então, aqui a questão está errada. Não há crime que não seja passível de liberdade provisória. Tá bom? Quarta questão. A inafiançabilidade nos casos de crimes hediondos não impede a concessão judicial de liberdade provisória, impedindo apenas a concessão de fiança como instrumento de obtenção dessa liberdade. Certo ou errado? Até agora, eu só estou explicando a mesma coisa. Até agora, eu só estou explicando a mesma coisa. Aí você pergunta, Danilo, tu escolheu só o mesmo tema? Não foi escolha minha, não. Eu escolhi as questões mais atuais da CESP, nem filtrei nível médio, deixei aí por conta. Filtrei as questões mais atuais da CESP, envolvendo liberdade provisória com ou sem fiança, só isso. O que mais cai, o que mais se cobra, poderia colocar aqui valor da fiança, poderia colocar quebramento da fiança, poderia colocar delegado, juiz que vai conceder, que tipos de crime, pode colocar inúmeras coisas. O que ele mais está batendo em cima é essa dúvida que pode surgir na sua cabeça por uma situação injusta. E isso, por mais que você possa achar injusto, não vá nessa onda, vá pelo que diz a lei. A lei diz o seguinte, nessa situação da quarta questão que está correta. Cabe sim liberdade provisória para crimes inafiançáveis, mas sem fiança, tá bom? Então, a quarta questão está correta. Quinta questão. Situação hipotética. Um cidadão foi preso em flagrante pela prática de crime de corrupção ativa. Corrupção ativa, então vou lá para o 333 do Código Penal. A autoridade policial, no prazo legal do IP, remeteu os autos ao competente juízo, quando foi decretada a prisão preventiva do indiciado. Assertiva. Nessa situação, estão preenchidos os requisitos legais para a concessão da fiança. Razão porque ela poderá ser concedida como contracautela da prisão anteriormente decretada. Certo ou errado? Nem precisa você saber o que é contracautela. Nem precisa você saber. Só basta você saber uma coisinha aí dessa questão. Certo ou errado? A questão está errada pela seguinte situação. Se cabe prisão preventiva, eu não vou conceder a liberdade. Não vou conceder a liberdade provisória, tá bom? Então, ó, quando foi decretada a prisão preventiva do indiciado, foi decretada a prisão preventiva. Se foi decretada a prisão preventiva, aí na assertiva ele vem dizendo, nessa situação estão preenchidos os requisitos legais para a concessão da fiança. Ei, eu não vou deixar tu livre, porque eu vou prender tu, e por que eu vou conceder a fiança? Pegou aí o feeling? Então, está errada a questão. Como foi decretada a prisão preventiva, então não está preenchido requisito para concessão de fiança, não. E nem para liberdade provisória. Bota o cabo preso lá e vamos embora. E na sexta questão, situação hipotética. Abel, né, irmão de Caim, foi preso em flagrante no momento em que efetuava a venda de uma grande quantidade de cocaína e maconha. Lavrado o auto de prisão em flagrante, os autos foram enviados à autoridade judicial. Nessa situação, o juiz poderá conceder a liberdade provisória a Abel, mediante o pagamento de fiança que deve ser compatível com as suas condições pessoais de fortuna e vida pregressa.
Certo ou errado? Quando ele fala aí, ó, grande quantidade de cocaína e maconha. E aí é interessante você lembrar isso aí. Grande quantidade de cocaína e maconha. Crime de tráfico de entorpecentes. Falou em crime de tráfico de entorpecentes, cabe fiança? Não. E aí na questão vem dizendo, mediante o pagamento de fiança, já não bate. Pode ser concedida liberdade provisória? Sim. Pode responder liberdade? Sim. Só que sem pagamento de fiança, tá bom? Então, o que mais a CESP cobrou nos últimos anos, nas últimas questões que eu encontrei de certo e errado, foi essa temática. Poderia ter cobrado vários e vários outros tópicos aí, como eu acabei de falar, mas ela vai mais em cima dessa situação de liberdade provisória concedida sem fiança para crimes inafiançáveis. Meu povo, aqui eu encerrei essa parte, óbvio, você vai fazer a leitura, né, leitura e releitura de novo aí dos artigos da liberdade provisória com ou sem fiança e resolva mais outras questões. Sim, Vai. não fiz. Foi, eu acho que foi. Diga assim, liberdade provisória.